Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz uma enquete aqui no meu canal e eu perguntei para vocês qual que era o tema que vocês gostariam que eu falasse no meu próximo vídeo. E o tema vencedor foi esse aqui: como criar um arranjo, versão chord melody ou fingerstyle no violão. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Como vocês já puderam ver no começo aqui do vídeo, eu escolhi essa melodia que é da música Frère Jacques, que aqui no Brasil a gente também conhece como Meu Lanchinho ou Polegares. Eu escolhi essa música aqui justamente porque ela é uma música simples, ela tem só 2 acordes, tá? No tom de Ré maior, que foi o tom que eu escolhi, é Ré e Lá. E é uma melodia curtinha, de apenas 8 compassos. E eu vou mostrar para vocês hoje como eu criei esse arranjo aqui. E o objetivo dessa aula de hoje é você entender como eu fiz para você conseguir fazer os seus próprios arranjos. Então, se você está bem interessado em aprender sobre esse tema, fica comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai aprender bastante coisa legal aqui. Bom, gente, eu vou abrir aqui uma tela do Guitar Pro, tá? Para quem não conhece, o Guitar Pro é um programa que a gente usa para escrever tablaturas ou partituras, ou às vezes a gente também baixa na internet algum arquivo para a gente aprender a tocar alguma música, né? É um programa bem útil. Eu vou usar ele aqui para escrever hoje para vocês verem exatamente como é que eu faço esse passo a passo. Eu vou escrever na partitura em cima e embaixo já vai gerar automaticamente a tablatura, tá? Inclusive, se você é uma pessoa que se interessa por aprender a partitura, deixa aqui nos comentários que você quer aprender, que se tiver bastante gente pedindo, eu vou fazer um vídeo aqui no canal ensinando como ler partitura no violão. Então vamos lá, a primeira coisa que vocês devem fazer é tocar a melodia da música, né? Aí você precisa saber a melodia, ou você vai tirar ela de ouvido, ou você vai procurar na internet aí uma tablatura ou uma partitura, tá? Essa melodia aqui, ó, que ela vai ser assim, ó. E aí eu vou passar isso aqui já para tablatura para vocês acompanharem comigo. Começando aqui, ela seria basicamente assim, esse comecinho, ó. O bacana do Guitar Pro é que vocês conseguem ouvir exatamente o que vocês tocam. Então, mesmo que vocês ainda não consigam tocar o próprio arranjo, o programa toca e vocês conseguem conferir se está do jeito que vocês querem, né? Então, ó, esse comecinho ficaria assim, né? Ó. Aí depois tem a outra parte da melodia, né? Que é o vou comer. Essa partezinha aqui, e aí depois ela é igual, então eu só vou copiar e vou colar na frente aqui. E aí depois aqui embaixo vai vir a parte do pra ficar fortinho, que seria em português, se fosse o meu lanchinho, ó. Seria essa melodia aqui, ó. E aí é 2 vezes de novo, né? E o finalzinho seria o quê? E crescer. Então, gente, a primeira parte da música já está completa, ó. Vamos ouvir a melodia inteira para ver se ela tá certinha, ó. Muito bem. Cheguei aqui. Qual que é o próximo passo agora, gente? O próximo passo é você começar a colocar o acompanhamento. Porque o arranjo chord melody ou fingerstyle, como as pessoas também chamam, ele depende de você fazer a melodia com o acompanhamento. No caso do fingerstyle, você usa elementos às vezes mais percussivos do violão, e no caso do chord melody, você usa basicamente o acorde junto com a melodia. O que a gente vai fazer aqui agora é colocar os baixos respectivos de cada acorde. O acompanhamento dessa música aqui, ela seria basicamente assim, ó. Meu lanchinho, pra ficar fortinho e crescer. Ou seja, só tem Ré e Lá. E é isso que eu vou fazer. Eu vou marcar ali, compasso por compasso, onde é que tem o Ré e onde é que tem o Lá. Essa é uma maneira da gente organizar o nosso pensamento. Quando você vai fazer um arranjo, é muito importante que você tenha uma certa organização, entendeu? Isso realmente é muito importante. Então vamos lá, vamos marcar aqui os acordes, ó. No primeiro compasso, a gente tem o acorde de Ré. Então vamos colocar o acorde de Ré nele aqui, ó. Aqui tem um Ré. Aí depois, ó, no próximo compasso vai ter mais um Ré, aqui vai ter outro Ré, aqui vai ter outro Ré. E aí a partir desse momento, agora a gente vai começar a alternar entre o acorde de Lá maior aqui, né, no pra ficar fortinho, e no tinho
vai ter o acorde de Ré. Então essa vai ser a alternância que vai prevalecer agora até o final da música. Agora que eu já marquei, eu já organizei a melodia junto com a harmonia, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os baixos desses acordes. Por exemplo, quando eu for fazer esse comecinho aqui, ó, eu vou colocar o baixo do Ré, ou seja, a corda 4 solta, ó. E depois de novo, ó. E aí depois embaixo, ó. Essa é a primeira coisa, você colocar a melodia e encaixar os baixos ali nos lugares onde tem a troca, tá bom? Esse é o princípio bem básico que você precisa conseguir fazer. Inclusive, quando você for estudar o arranjo, você também pode estudar só essas partes, só a melodia, depois a melodia com os baixos. Essa é uma excelente maneira de você ir aprendendo a tocar aos poucos também, se você tem dificuldade ainda de tocar o arranjo completo. Então, em cada compasso aqui, eu vou colocar um baixo com a duração completa do compasso, ou seja, o primeiro vai ter um baixo inteiro aqui, depois também, depois também, depois também. Aí embaixo agora, cada um vai durar metade do compasso, né? Vou escrever aqui, vocês já vão ouvir como é que ficou tudo. Agora já tem mais corpo, ó. Tá vendo? Mesmo que você não consiga tocar, você já consegue ver como é que tá o arranjo no Guitar Pro, né? Isso que é legal. Mas aí tem que saber ler partitura, né? Tem que saber escrever partitura, né? E aí, é claro, né? Se você quer aprender, deixa no comentário aqui que eu vou ensinar. Se tiver bastante gente, eu vou ensinar. Agora, gente, o que eu fiz? Eu já coloquei a melodia com os baixos, né? Essa foi a primeira coisa que eu fiz. O próximo passo é você complementar. Entre a melodia e o baixo existe um espaço. E esse espaço ele pode ser complementado com notas do próprio acorde que você está usando no momento. Por exemplo, se eu tenho um Ré aqui, ó, né? A melodia está no Ré. E o baixo também está no Ré, né? O acorde do momento aqui seria o próprio Ré, né? Meu lanchinho. Repara que entre a corda 2, que é a melodia, e a corda 4, tem a corda 3 aqui, ó, apertada na casa 2, né? Então eu poderia tocar ela junto, no comecinho, ó, para fazer assim, ó. Quando eu fosse para esse aqui, ó, vou comer, que tá na corda 1, ó, repara que eu tenho entre o baixo e a melodia, eu tenho a corda 3 e a corda 2. Então eu também poderia tocar junto, ó. Tá vendo? E é isso que eu vou fazer, eu vou escrever isso ali, porque essa é uma possibilidade, é uma maneira de eu conseguir criar mais harmonia para esse arranjo. Vou botar aqui um Lá, depois vou botar aqui de novo. Aí aqui eu vou botar um Lá e um Ré, que seria aquelas notinhas que estão entre a corda 1 e a corda 4, no acorde de Ré, tá? Aqui a mesma coisa, tá? E agora vai ficar com esse som, ó, que é o que eu já toquei, né? Mas se vocês ouvirem no programa também, ó. Agora tem mais corpo, ó. Mas eu não sei, eu acho que ainda está um pouco vazio. Talvez poderia botar um pouco mais de movimento, de repente repetir o baixo mais alguma vez, né? Ao invés de fazer só assim, ó. Poderia fazer assim, ó. Eu acho que colocar o baixo no primeiro e no terceiro tempo seria mais legal, porque agora ele tá só aqui, ó. Meu lanchinho, meu. Ele tá só aqui, né? Quando eu estralo o dedo, ó. Mas se eu colocar ele no primeiro e no terceiro, ele vai ficar assim, ó. Meu lanchinho, meu lanchinho. Acho que ele pode dar um aspecto um pouco mais rítmico pra música. Então acho que eu vou fazer isso, ó. Eu vou alterar aqui. E é isso que a gente faz. Quando a gente tá fazendo um arranjo, a gente pensa numa coisa, organiza e ao passo que a gente vai fazendo, vão vindo novas ideias e novas possibilidades. E aí a gente vai moldando ele, entendeu? É como se fosse assim, né? Você vai meio que esculpindo o arranjo. Então vamos fazer isso, ó. Vamos alterar aqui, ó. Vamos botar um baixo aqui e vamos botar um baixo no meio do compasso também, ó. É isso que a gente vai fazer. Ó, vamos ver como é que ele vai soar agora, ó. Já ficou um pouquinho mais preenchido, né? Agora eu achei que ficou um pouco mais legal. Isso, gente, é só um princípio básico, tá? Eu coloquei o baixo, a melodia e tô preenchendo com a harmonia ali no meio. E aí eu coloquei o baixo mais uma vez para ele poder dar um aspecto um pouco mais rítmico, né? Valorizar um pouco o som do baixo.
Poderia fazer muitas coisas aqui, tá? Mas eu estou explicando isso aqui que é o mais básico realmente para quem está começando a aprender a fazer isso aqui. Agora aqui embaixo, ó, essa parte do pra ficar fortinho. Repara que não tem como você fazer isso aqui, ó. Né? Essa casa 5 e 7 em cima desse Lá aqui. Então, pré-requisito para você aprender a fazer esse tipo de arranjo é você saber fazer o mesmo acorde em vários lugares. Uma maneira de você saber isso é você saber o kajed. Ele é só você copiar o shape do acorde aqui em cima, principalmente do Mi, do Lá, do Ré e do Dó, em outros lugares, só que usando uma pestana. Por exemplo, aqui é o Mi. Se eu andar com ele meio tom, tudo que está solto eu preciso compensar e apertar na casa 1 e vira o Fá. Depois o Fá sustenido, o Sol sustenido, o Lá, entendeu? Se você não entende muito bem sobre esse kajed, né, você queria uma explicação detalhada, deixa aqui também nos comentários, que se tiver mais gente querendo saber, eu também vou fazer um vídeo, porque o meu canal ele tá aqui para isso, é para ensinar vocês. E eu sempre vou fazer vídeos com base nas dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou usar esse acorde aqui na casa 5, porque se eu fizer ele aqui, eu consigo fazer aquela melodia que tá aqui. Mas não dá para fazer esse acorde aqui se eu estiver fazendo ele inteiro desse jeito aqui, ó, porque nem sobra dedo para eu usar. E aí uma coisa que é importante que vocês saibam, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir a metade dele, ou seja, eu vou tocar só as 3 primeiras cordas desse acorde. Eu vou pegar essa pestana aqui, eu vou jogar ela aqui para baixo, porque eu não vou apertar as cordas de cima, nem esse dedo e nem esse dedo, ó. O acorde de Lá vai ficar assim agora. Só que eu vou manter o baixo na corda Lá. Então antes o Lá que era assim, agora ele vai ser assim, ó. E agora eu vou ter 2 dedos sobrando. E aí eu vou conseguir fazer aquela melodia, ó. Entendeu? E aí eu vou completar o que, ó? O baixo tá aqui, a melodia tá na corda 1, eu vou tocar a corda 2 e 3, ó. A 2 na casa 5 e a 3 na casa 6. E aí eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Né? Aí depois o Fá sustenido aqui, ó, do Ré, aí já dá pra fazer igual a gente fez anteriormente, ó. Eu particularmente não gosto muito de fazer isso aqui, ó. Usar o Sol aqui, essa casa 3. Eu vou pegar essa notinha que tá aqui, para facilitar na minha técnica, pode ser que vocês prefiram fazer aqui, mas eu vou fazer essa nota Sol aqui, ó. Tá bom? Na corda 2, casa 8, porque eu prefiro fazer, eu acho que fica mais fácil de fazer pra mim, tá? Eu vou usar isso. E aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali, ó, vou abrir mais uma voz e eu vou colocar aquelas 2 notinhas que eu queria colocar antes, ó. Essa daqui e essa aqui, ó. Ó, do acorde, ó. Agora essa passagem vai ficar assim, ó. E quando eu chegar no Ré, aí eu vou fazer assim, ó. Ou seja, eu vou tocar ele meio que inteiro. Eu vou tocar aqui e aqui, ó. E depois eu vou fazer a mesma coisa na frente. E aí ficou assim, ó. Vamos ver como é que ficou. Isso. E o finalzinho, né, ó. Se eu quisesse, eu poderia preencher aqui também com mais notas do acorde. E aí eu vou colocar aqui a corda 2 e a corda 3 do Lá, né? Porque como eu estou tocando a corda 1 na melodia e a 5 no baixo, a corda 2 e 3 ficam disponíveis para eu colocar elas nessa harmonia intermediária ali. Aí eu vou fazer aqui. E o Ré, eu vou fazer igual eu já fiz antes. Eu vou marcar ele aqui com a corda 3, né? Aí vai ficar assim, ó. E aí eu vou copiar para frente, que ele vai ficar do mesmo jeito. E pronto, tá feito o nosso arranjo. Vamos ouvir tudo para ver como é que ficou. Muito bem, essa foi a primeira abordagem ali para você fazer um arranjo completo. Melodia, baixo e notas intermediárias do acorde, né? Notas intermediárias da harmonia. Agora, eu fiz aqui essa textura de você fazer só o acorde no que a gente chama de plaqué, que é quando a gente toca ele assim, ó. Né? Essa que foi a textura do arranjo, ó. Né? A harmonia ficou marcada por isso aqui, ó. Eu faço ela ressoar, depois eu renovo ela. Foi assim que eu fiz, mas eu poderia fazer com uma outra textura harmônica, tá? E o que seria isso? Por exemplo, ao invés de eu fazer assim só, fazer o acorde inteiro e
e depois a melodia, e aí o acorde ficar ressoando ali sobre a melodia, eu posso fazer colocando essas notas da harmonia uma de cada vez. E agora ficaria assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Com o dedo indicador aqui, ó. Cada vez que eu toco a melodia, depois eu vou na harmonia, ó. Então eu vou modificar aquela textura lá, porque embora ela ficou legal, mas eu prefiro fazer outra. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, entre uma notinha e outra da melodia, eu vou fazer agora essa harmonia, ó. Essa notinha que tá aqui antes, essa casa 2 aqui, eu vou colocar ela toda hora ali, entre uma nota e outra da melodia, né? E aí ela vai ficar entrando aqui, ó, toda hora. Agora ela ficou assim, ó. Olha como é que soa, ó. Igual eu tinha tocado anteriormente, né? Ó, e aí eu venho e copio pra frente. E pronto, eu copiei pra frente. Essa parte aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Ó. E aí até essa parte vai ter ficado assim, ó. Agora aqui, ó, uma coisinha importante do arranjo. Repara que já tem a nota da melodia aqui, ó, né? Lá, si, lá, sol, fá, ré. Esse ré aqui, ó, que eu coloquei, ele tá sendo tocado atrás aqui, ó. Então eu acho que isso desvaloriza um pouco o arranjo, porque você fica repetindo muito a nota que você vai tocar depois, você já coloca ela antes na harmonia. Então, ó, aqui talvez seria mais jogo tirar. Acho que talvez ficaria mais legal tirar. Ia dar um pouco menos de peso ali e não ia ficar colocando essa nota oitavada que já tem no baixo também, ó. Ó, eu gostei mais, eu achei que ficou mais legal assim, ó. E aí você só coloca esse dedo na hora, nunca precisa antecipar o dedo, né? Isso aqui eu poderia fazer aqui também, ó. Né? Fazer nessa região do violão. Tá meio desafinado aqui, mas... E aí, outras coisas que a gente pode fazer no arranjo, né? A gente poderia, por exemplo, reharmonizar. Aqui, nessa parte do arranjo, a gente estava no acorde de Lá. E aqui, antes era o acorde de Ré. O acorde de Ré, como a gente está no campo harmônico de Ré, ele é o primeiro grau, tá? E quem estudou um pouquinho de harmonia ou quem viu outros vídeos meus, sabe da função dos acordes, né? A função harmônica. Você sabe, por exemplo, que o sexto grau do campo harmônico é igual ao primeiro, ou seja, ele tem a mesma função harmônica. Então eu poderia pegar aqui, se eu não quisesse esse Ré, eu poderia trocar ele por um Si menor, que seria o sexto grau do campo harmônico. E aí, ao invés de ficar assim, ó, poderia ficar assim, ó. Tá vendo? Ele ia criar ali uma sonoridade diferente, no entanto com o mesmo valor harmônico, ou seja, com a mesma sensação de repouso que tem. E eu posso fazer isso, ó. A gente pode vir aqui, trocar esse baixo que é Ré e botar o baixo do Si, né? E vir aqui nessa voz que tá Sol Lá, né? Vou jogar o Si nela e jogar um Rézinho, que aí vai ficar assim, ó. Ó, poderia fazer com sétimo, mas eu prefiro fazer com a oitava aqui dobrada para dar um pouco mais de força para esse Si menor, ó. Eu achei que ficou legal, tá? E uma outra coisa também que a gente faz bastante é o quê? É quando você tem essas cadências finais, você tem ali o dominante, a tônica e tudo mais, o que a gente faz? A gente pode pegar e botar o dominante, ou seja, o quinto grau, com sétima. Ou seja, ao invés de fazer e crescer, eu poderia fazer Lá com sétima, ó. E crescer. Isso também ia agregar um pouco na harmonia e ia deixar um pouco mais aguçada essa sensação de dominância que tem no acorde, tá? Então, ao invés de eu chegar aqui e botar agora um Lá, eu vou botar um Lá com sétima. E aí agora o que acontece? Essa cordinha aqui, né, que é a corda 3, tem que ficar solta. E aí eu vou jogar ela para trás. E aí vai ficar assim, ó. E esse Ré do final aqui, ó, como ele tá meio pobrinho aqui, eu vou encher mais ele. Ou seja, o baixo tá na corda 4, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse baixo que tá na corda 4 na corda 5. E o que tá na corda 4, eu vou botar na casa 4, que vai ser um Fá sustenido. E ao invés dele ficar assim,
ele vai vir pro shape do Dó, que seria esse aqui, ó, lá do cajete que eu falei agora há pouco, ó, Dó, Dó sustenido, Ré, né? Então ele ia ficar agora assim, ó. Tá vendo? E agora vamos ver como é que ficou esse arranjo então. Ficou legal, né? Uma coisinha, ó, vou tirar esse lado aqui também, que eu acho que ele tá meio exagerado. E aí vai ficar assim agora, né? É uma maneira de você criar uma variação, tá? Poderia fazer muitas outras coisas aqui, tá bom, gente? Mas assim, a ideia aqui é mais para vocês verem como é que eu construo o arranjo, né? Muitas vezes eu faço primeiro no violão, e depois só que eu vou escrever, e aí é claro, na hora que eu escrevo eu acabo tendo outras ideias, eu organizo melhor meu pensamento, né? Mas via de regra é basicamente assim. Existem muitas outras possibilidades, tá? Eu poderia fazer, sei lá, essa melodia nos baixos, ó, e aí o acorde ficaria aqui embaixo e a melodia ficar aqui, ó. Né? Aí ficaria... né? Aí ficaria... Por exemplo, poderia ficar assim. Aí depois ia ter que ficar aqui. Né? Enfim, aí teria que pensar aqui um pouquinho para fazer, mas nada muito complicado. Poderia fazer aqui embaixo. Né? Poderia fazer com harmônicos, ó. Né? Ou seja, tem muitas maneiras de fazer, tá? Poderia criar contrapontos, ó. Né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, né? A criatividade ela não tem limite. Mas, primeiro, você deve fazer isso, né? Faça a melodia, né, com os baixos, organize seu pensamento, veja onde que entra os acordes, comece a pensar nas possibilidades, né? Isso daqui é um excelente exercício para tudo, tá? Tanto de criatividade, quanto de conhecimento teórico, quanto de técnica, né? É um exercício realmente que ele é muito amplo. Então vale muito a pena você pegar essas dicas aqui e tentar fazer os seus arranjos, tá? Eu poderia até fazer outras músicas desse mesmo jeito, tá? Se eu pegasse, sei lá, Asa Branca, né? Primeiro com aquela textura do acorde plaquê, ó, no tom de sol ficaria assim, ó. Por exemplo, né? Se fosse fazer com a textura daquelas notinhas alternadas ali, eu poderia ficar assim, ó. Né? Tá vendo? Eu poderia fazer do mesmo jeito, poderia fazer aqui embaixo. Né? Esse exemplo que eu dei para vocês, ele é um exemplo que é para vocês entenderem a ideia dele para aplicar em outras músicas. Eu peguei uma música pequena, porque eu não vou fazer uma música inteira, super grande aqui, porque vai dar muito mais trabalho, o vídeo vai ficar imenso. Peguei uma música pequena, que mesmo assim o vídeo já fica grande, né? E realmente, não precisa vocês pegarem uma música inteira, né? Quem está aprendendo, pega uma frase, pega uma introdução, pega um pedacinho de uma música. Não tenta querer fazer a música inteira, porque é muito fácil de você não conseguir e depois ficar meio frustrado com isso, tá? Então tenta ter objetivos pequenos primeiro, que isso aí é mais jogo para você. Muito bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui no meu canal. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo e você quer retribuir de alguma maneira, eu tenho aqui o Valeu Demais, que você pode fazer qualquer contribuição. Eu tenho também o meu Pix aqui, ou se você quiser entrar em contato para pedir encomendas de videoaulas ou fazer aula comigo também, a gente pode conversar, tá bom? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui e comente também se você quer que eu faça um vídeo para vocês ensinando a ler partitura ou qual assunto que vocês têm dúvida que vocês gostariam que eu falasse aqui no meu canal. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.